Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao bate-papo de hoje. Eu sou Mônica Sodré, cientista política e diretora executiva da RAPS, a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade. E na conversa de hoje eu recebo 3 convidados incríveis para falar sobre o lançamento de Brasil, Paraíso Restaurável, livro escrito por eles e que chega às livrarias de todo o Brasil. Na conversa de hoje eu recebo Jorge Caldeira, historiador, patrimônio brasileiro e membro do Conselho de Ética da RAPS, Júlia Secula, economista, e Luana Chabib, jornalista. Bom, gente, eu não posso falar de outra coisa inicialmente que não o presente que eu considero que é o livro de vocês, que está sendo lançado a partir de agora. O livro, primeiro, é muito bonito, né? E nós falávamos sobre isso anteriormente. É um presente porque mistura geografia, economia, referências à religião, referências à história, e é um passeio por pelo menos 5 ou 6 séculos de história. E a razão principal de nós termos convidado vocês a fazer esse papo conosco é o fato de que nós 4, e a instituição que eu represento, nós compartilhamos alguns valores e princípios comuns. A RAPS é uma organização que tem 8 anos, que nasceu com a missão de qualificar a representação política brasileira e de fazer a conexão entre política e sustentabilidade. Nós acreditamos que um mundo melhor é possível, desde que nós tenhamos lideranças políticas melhores preparadas e que nós tenhamos líderes políticos comprometidos com o desenvolvimento sustentável e com uma visão mais responsável dos nossos recursos naturais. O livro de vocês vai exatamente nessa mesma linha e engana-se quem acha que está diante de um livro teórico. Logo de início, vocês mencionam que novos tempos exigem novos conceitos e que o nosso novo tempo exige a substituição do pensamento econômico tradicional por um outro tipo de pensamento que não aparte homem e natureza, mas que coloque a produção de valor, pense a produção de valor e riqueza no mundo a partir da natureza e não em oposição a ela. É um livro super inspirador, bonito, como eu disse, e que me parece que traz uma contribuição de cada um de vocês com as respectivas expertises. Um historiador, uma jornalista e uma economista, também cientista política. Eu queria começar ouvindo dos 3 as razões pelas quais vocês escreveram esse livro e por que escrevê-lo agora. E começo com você, Jorge. É um grande prazer estar aqui com os companheiros da RAPS, onde eu aprendi muita coisa nesses últimos anos, mais do que... enfim, na minha posição, eu estava lá para ouvir, que é uma ótima coisa, conselho de ética. Então, ouvi muito, aprendi muito. A RAPS é uma experiência fundamental para a existência desse livro. Então, eu queria começar agradecendo a todos os meus companheiros de RAPS, a todos que vieram no encontro da RAPS, aos anos de aprendizado que levaram a poder pensar esse livro. Esse livro, ele nasceu de uma ideia que era importante, que é trabalhar em equipe, que é uma coisa que a RAPS sempre teve. A RAPS sempre teve pluralidade, o conceito de amizade cívica, que é a base da convivência, da tolerância interna da RAPS, me levou a pensar que isso era essencial para fazer um livro. Então, a primeira coisa que eu fui fazer foi buscar gente assim que tive a ideia. E isso permitiu que a gente fizesse um livro que tem muitas camadas de leitura diferentes, eu acho. Então, eu vou começar um pouco falando do livro como totalidade, e depois a gente conta da construção. Que coisas são essas? A gente conseguiu lidar com, como você muito bem disse, o desafio de criar novos conceitos para encarar esse mundo atual. E por quê? Porque eu acho que a questão ambiental e a questão da sustentabilidade deram um salto gigantesco nos últimos anos, que aconteceu no mundo e que a percepção brasileira com relação a ele é muito baixa, em geral. O livro conta a história dessa mudança. Primeiro, da mudança de conceito. Quer dizer,
a ideia de que não se trata de desenvolvimento ou preservação. Hoje, desenvolvimento é preservação. Essa mudança é uma mudança estrutural que se manifesta fora do mundo. Se a gente viu há poucos dias o presidente da China, o comandante da China, dando na ONU a data em que ele pretende que a China seja uma economia de carbono neutro. Este é o planejamento estratégico da economia chinesa, esse é o norte da economia chinesa, não é mais o PIB, né? Teremos carbono neutro em tal data. A mesma coisa existe na União Europeia e na Alemanha, foi muito reforçado agora, porque todo o plano de recuperação econômica da Europa foi atrelado a metas ambientais. Então, isso evidentemente passa a ser o norte da economia da União Europeia. Os Estados Unidos são um país dividido. A metade dos estados americanos adotam metas ambientais como norte do seu planejamento, da sua ação econômica. O governo federal saiu dessa com o Trump, pode ser que volte, depende do resultado da eleição. O programa do Biden vamos entrar em metas ambientais. Então, nós estamos falando aqui, não é exatamente de uma nova ideia teórica. Esses novos conceitos são a direção da economia do mundo. O mercado privado acompanha essa mudança. Basicamente, a expressão mais precisa disso são os títulos ESG, ou seja, dinheiro que só pode ser voluntariamente aplicado só em ações ambientais. Esse dinheiro que é calculado entre 30 e 50 trilhões de dólares, que é 20 e tantas vezes o PIB do Brasil, 100 vezes as reservas do Brasil, e que move a economia nessa direção. Então, nós estamos falando de um mundo em mudança, e a mudança toda a partir de conceito novo. Brasil, paraíso sustentável, quer dizer, o Brasil tem uma oportunidade única de criar uma economia muito mais rica, muito mais diversificada, muito mais eficaz, pela simples razão de que é o centro da produção de vida no planeta. Luana, conta pra gente, qual foi a sua motivação? A gente tratava, né, enfim, tem muitos discursos vigentes sobre o meio ambiente, sobre a conservação, que elas passam a partir da micropolítica, né, da nossa mudança individual para resultar um efeito geral. Aí, do outro lado, tinha os grandes ambientalistas e pessoas que pensam, né, que tem essa pauta, né, constante, que brigam e que lutam. Mas por conta desse livro e enfim, essa imersão que a gente fez tão intensa, né, durante um período tão complexo, né, que passa por crises políticas, crises econômicas e, de repente, uma pandemia global, eu pude ver essa necessidade dessa transgressão, né, de uma transmutação de um discurso ambiental. Então, foi uma imersão num campo muito rico, assim, né, que é, enfim, o meio ambiente, toda essa pauta, mas que a gente pôde consolidar, né, diante dessas vertentes, fazer uma referência ao passado, entender processos históricos complexos, processos históricos de ocupação, né, que enfim, mostram como que a história, né, ela foi cruel, né, com os nossos povos originários, ou como a história ela estimulou ocupações como elas estão hoje, mas ao mesmo tempo essa pesquisa e tudo mais fez ver que há um norte, e esse norte não é um futuro próximo, é um norte que está sendo construído há muito tempo, que convive com várias iniciativas e demandas, né, tipo, de vários grupos, que convive enfim, um debate intenso político, né, sobre a conservação,
e que agora o mercado, não agora, mas que a gente tem sinais fortes, né, de um mercado das economias e de toda essa movimentação para esse olhar, né, ambiental. Então, foi um processo muito rico, um aprendizado constante e um abraçar dessa pauta meio ambiente, né, enfim, fazendo essa meia-culpa. E, Júlia, em relação a você, o mundo está mudando e você viu boa parte dessa mudança em diferentes lugares do mundo, né? Como é que você trouxe isso para o livro e como é que você se envolveu com esse processo? Eu morei 7 anos na China, 1 ano na Índia, 3 no Sri Lanka durante a Guerra Civil, 2 na Alemanha, então vários casos do livro, de fato, eu presenciei. Mas eu acho que uma das coisas que essa experiência traz é que, voltando para o Brasil, escutava muito essa narrativa de que aqui é tudo ruim, todo mundo tem que se mudar para fora, quem tem oportunidade vai para a Europa, essas coisas, né? Esse papo do dia a dia que a gente escuta bastante. E eu sempre fiquei muito, muito frustrada com essa narrativa, porque tendo essas experiências, eu percebi que sim, tem muitas lições boas dos outros lugares, mas a gente aqui tem muita coisa que a gente não preza o suficiente. Então, para mim, foi um pouco isso. A outra coisa, eu acho que, tendo morado em tantos lugares, é que você começa a perceber que essa polarização de nós contra os outros, eu contra ele, isso nunca funciona. Então, um projeto assim, como você já vai ter percebido, né, nós 3 aqui, personalidades totalmente diferentes, backgrounds totalmente diferentes, mas é essa ideia de quebrar um pouco esse molde de sempre pensar em esquerda e direita, ou eu e eles, e juntar pessoas que são muito diferentes, mas que juntos eu acho que a gente conseguiu trazer uma narrativa em conjunto, né? Uma narrativa bem diferente, que eu espero que vai também atingir públicos de todos os cantos políticos e todas as experiências de vida. E vocês mencionaram, cada um a seu jeito, que nenhum de vocês 3 é ambientalista, né? Essa não é nem a área de formação e nem exatamente a de militância de cada um de vocês. E aí, Luana, é impossível falar sobre o livro, que fala sobre a ideia de paraíso, de um paraíso restaurável, e da ideia de paraíso no Brasil, que acompanhou pelo menos 200 anos de história, que botou o Pantanal no centro disso, sem falar da situação atual do Pantanal, né? Aliás, sem falar do desmonte das políticas ambientais brasileiras. A gente está tendo recorde de desmatamento e queimada na Amazônia sucessivamente. E o Pantanal, essa semana, chegou a um nível de degradação de quase 12%, e infelizmente essa é uma situação que nos parece irrecuperável. Por mais que você admita que, olha, a dimensão ambiental não fazia parte da Luana, talvez um pouco antes desse projeto, desse livro, como é que é para você, tendo raiz no Pantanal e tendo chegado a esse debate agora, com essa profundidade que vocês trazem no livro, olhar para a situação do Pantanal que a gente está enfrentando? Tem muitos aspectos que envolvem a questão lá do Pantanal. É muito complexo, é muito rica a cultura, é foco de inúmeras pesquisas, e a gente vê, tipo, um dos entrevistados que a gente, enfim, tem, e que talvez seja narrado no próximo livro, ele mede, ele fez um estudo medindo quanto valeria o Pantanal conservado. Então, isso é uma pesquisa de 2008, desse André Steffens. Tem muita gente que já pensa conservação, que já pensava. Então, foi muito visceral, foi muito importante ver lá em 2009 que tinha havido já a crise de fogo mais intensa dos últimos tempos, né, até então, como as pessoas estavam se coordenando, falando dos rios que estavam assoreando, falando de novas práticas enfim, de turismo com ambientalismo, ou em vez de fazer pesca
conseguir conversar com uma aldeia ou mostrar, enfim, outras dinâmicas, né? Então a gente estava numa riqueza de narrativas possíveis, já considerando a natureza como parte dessa riqueza, corta a cena toda essa tristeza e essa desconstrução. E o que chega nesse papo que a gente estava falando, né? Não tem como falar de ambientalismo, de meio ambiente, sem trazer a política também para dentro, sem que isso seja um foco importante dos tomadores de decisão. Porque iniciativas locais, enfim, protagonistas desse debate, seja a liderança indígena, seja a nova geração do agro que está repensando a sua produção com a terra, seja as cidades, os entornos, as lideranças femininas que tem, né, que já fazem turismo com o meio ambiente e a conservação dessas comunidades centenárias lá em cidades como Corumbá ou Poconé, ou, sabe? Não tem como falar de conservação sem envolver a política, falar de futuro sem envolver todos os protagonistas, todos os agentes. Então, enfim, dei uma... Mas é triste. Deixa eu só... vou me permitir fazer um comentário, porque, como vocês podem ver, o Pantanal está na nascente desse livro. Não está no livro tudo isso que a Luana falou. Por quê? O livro começou, efetivamente começou em outubro do ano passado, setembro do ano passado. A Tereza Bracha, que é do Conselho, diretora da RAPS, nos chamou para... Ela estava fazendo um documentário, nós fomos assistir o documentário sobre o Pantanal. Eu chamei a Luana e falei, vamos lá, vamos ver. E o Pantanal não está no livro, provavelmente estará num próximo. Ele é o local onde foi o livro. O que está no livro são um monte de mapas nos quais, ao longo do século XVI, XVII e até o século XVIII, se transplantou a ideia do Gênesis bíblico, quer dizer, que um lago de onde nascem 4 rios, se transplantou para mapas do Brasil. Então você encontra centenas de mapas do Brasil que tem o desenho do paraíso bíblico na região onde hoje é o Pantanal, que hoje chamamos de Pantanal, e aquilo foi acreditado e foi desenvolvido na cultura europeia. A primeira imagem do Brasil era de que o paraíso estava aqui. Por quê? Por causa da diversidade, da riqueza natural do Brasil. O mapa que a gente usa, junto com esse atual, mostra que o Brasil, no verão do hemisfério sul, produz 40% da vida do planeta, com 6 ou 7% do território. Então, esse é o potencial que a gente queria explorar no livro e esta história do Pantanal. Acabou que a gente teve que mudar um pouco o caminho, então agora estou contando a interna da produção desse livro, por 2 coisas. Porque a Covid impediu viagens, então a gente teve que parar no meio, e a Covid mudou toda a economia do mundo. E a gente teve que focar na mudança econômica que a Covid trouxe. A Covid é um evento secular de mudança. É a primeira, desde a peste negra, você não tem uma recessão econômica gigantesca associada apenas a um desastre ambiental. Quero lembrar que a Covid é o homem invadindo o meio ambiente e entrando em contato com o meio ambiente que ele não tinha, e disso saiu um vírus que entrou em contato com o homem. Então é um desastre ambiental, é o 7º desastre ambiental dessa natureza em 40 anos. AIDS, SARS, gripe suína, gripe aviária. Então a gente já está vendo que a gente está entrando numa outra era de relação entre homem e natureza, perigosa, parar isso, né? E é parável e é mutável. Então a gente teve que mudar o livro para dar conta dessas situações. Os 2 fenômenos, a revisão do passado, a ideia de que a natureza é um paraíso intocável e que a gente não pode tratar dela de outra forma que não essa, que nós precisamos mudar o modo de pensar a natureza, e a de que isso está provocando, isso é uma ideia
que o título Paraíso Restaurável traz. O que tem no livro é a construção disso está se acelerando. A economia do mundo está mudando nessa direção numa velocidade espantosa. E se a gente não muda os nossos valores, não passa a ver a natureza como um paraíso, a gente não percebe essa mudança econômica. A visão antiga de que que todo o valor está no trabalho, nenhum na natureza, e que a natureza é algo descartável, que você arranca dela o que quer e joga nela o que sobra, essa ideia ela é uma ideia passada no potencial econômico. Se a gente continua fazendo isso, a gente só vai fazer destruição e economia ruim hoje em dia. O problema dessa história é que a agregação de valor está vindo de metas ambientais. Então, para meus companheiros da RAPS que lidam com isso politicamente, é o seguinte: nós temos que, em todas as instâncias de atuação, em todas as instâncias políticas, em todas as instâncias que pudermos, transformarmos metas ambientais em objetivo da economia. Isso não é só uma questão nacional, essa mudança, como vocês vão ver no livro, vem da pequena escala, em qualquer lugar do planeta que você for, da família, o bairro, o pequeno município, as metas ambientais são aplicáveis em qualquer circunstância, em qualquer ambiente político. Então, quem está fazendo campanha de vereador, quanto menor a cidade, mais fácil é fazer um plano de metas ambientais, porque você consegue consensos. A meta ambiental depende de consenso, então você tem que ter um consenso político de que a meta é essa, e ir cumprindo e todo mundo se esforçar para cumprir. Isso funciona em qualquer nível de governo. Os Estados Unidos, hoje, que estão estruturalmente divididos, o governo federal não tem metas, mas a Califórnia tem 24 dos estados americanos se organizaram na colisão pelo clima e seguem metas, municípios seguem metas, bairros seguem metas. E a segunda grande coisa é que a mudança, que é basicamente uma mudança de energia solar e energia eólica, estão cresceram 150 vezes no século XXI. Isso quer dizer o seguinte: o mundo está tendo uma transição energética dos fósseis para os combustíveis mais limpos, biomassa, solar e eólica, numa velocidade espantosa. O Brasil já tem uma matriz que é adequada para isso, então a questão no Brasil não é fazer a transição que os outros países estão fazendo. O Brasil tem uns 30 anos de vantagem para transformar o que já existe numa fonte de ganho de riqueza e de novos procedimentos. O que são novos procedimentos? Eólica e solar, mas especialmente solar. A solar o átomo da energia solar é uma pequena bateria que alimenta um relógio, vamos dizer assim, impulso, né? E esse mesmo átomo pode ser uma grande usina solar. Então ela é aplicável, você não precisa esperar uma grande usina de energia solar para fazer. Hoje em dia já estão sendo negociados várias concessionárias de energia elétrica. É o seguinte: você põe uma placa solar no teto da sua casa, fornece energia para mim, e eu te forneço energia, e a gente faz um encontro de contas. Isso é muito bom para os dois lados e é aplicável em qualquer instância. Então a transformação, esse novo mundo, não depende de esperar o governo central mudar, de fazer. Cada um pode fazer, cada agente político, e na RAPS isso é especialmente importante. Acho que uma das razões centrais do que eu aprendi na RAPS, do que eu acho que nesses anos de vivência na RAPS dá para falar, é que é o seguinte: dá para fazer política bem feita, com resultados econômicos, mudando a vida das pessoas, desde que se passe a pensar em termos de metas ambientais. Então, a ideia de um Green Deal, que é o que a Europa funciona hoje basicamente através de um Green Deal, é o nome do Programa de Metas Ambientais Europeu. A China funciona a partir de metas ambientais, e municípios e bairros funcionam a partir de metas ambientais e podem implantar. Então, isso dá um espaço para os agentes políticos
e partirem na frente, que é gigantesco. A possibilidade de transformação é monumental, todo mundo pode fazer, em qualquer área, em qualquer instância, né? Desde que se perceba que isso é importante. O problema do Brasil, ao contrário, o resto do mundo temos uma matriz muito suja e precisamos limpar, então temos que fazer muito esforço para substituir a matriz fóssil por matriz de energia renovável. O Brasil tem uma energia renovável pra caramba, já por natureza e pela história, isso não, matriz energética e elétrica é criação humana. A do Brasil é limpa porque a história nos obrigou a fazer assim. Não tem carvão no Brasil, não tinha petróleo, tivemos que nos virar com o que tínhamos, né? Então, o Brasil já tem uma matriz limpa. O problema do Brasil é diferente, é perceber que essa matriz limpa é o futuro, que é em cima dela que se constrói o futuro. Então, o livro, eu espero, traz para todo mundo que faz ação política os instrumentos necessários para passar da política antiga, que é desenvolvimento ou preservação, para a nova economia, que é aproveitar a natureza é desenvolvimento. As mudanças serão radicais, né? O que é o antigo campo, a gente não usa essa palavra, não usa a palavra agronegócio no livro, pela razão muito simples, que o mundo da produção natural não vai ser agricultura, vai ser agricultura, indústria e serviços, tudo posto no mesmo lugar no campo, né? A energia solar é obtida, em geral, com mais facilidade em propriedades rurais, no campo. A energia limpa, renovável de cana vem do campo. Isto é, o campo vai ser produtor de energia, portanto, indústria, e vai ser produtor de serviços ambientais, né? As pessoas vão receber dinheiro para prestar serviços ambientais. A legislação brasileira já está até feita, mas simplesmente o que há é muito pouco a percepção de que a economia ambiental vai mudar radicalmente o velho pensamento econômico, setor primário, isso vai embora. É o contrário, você tem a produção de economia limpa, isso determina todo o resto. Então, eu espero que esse livro ajude meus colegas, agentes políticos da RAPS, que eu tenho tanto respeito, a criarem instrumentos para multiplicar tudo aquilo que a RAPS vem buscando fazer nos últimos tempos. As condições estão dadas, o mundo está muito a favor, né? A nossa percepção como brasileiros é que é muito ruim. Por quê? Porque a ideia de desenvolvimento sustentável era uma ideia que, nos anos 70, quando não existia hipótese de você mudar toda a produção de energia, desenvolvimento era uma coisa e sustentável era outra oposta. Então, um tinha que parar o outro. Foi o primeiro momento, vamos dizer assim. Então, vamos preservar tudo que é possível, proibindo a atividade econômica, e vamos salvar o que é possível. Hoje é o contrário. Hoje dá para você ter toda a atividade econômica que você queira preservando. Uma coisa não é o oposto da outra. Agora, Jorge, eu queria aproveitar, você mencionou por mais de uma vez 3 países, e vocês exploram isso no livro, que são China, Estados Unidos e Alemanha, sobre como cada um deles está lidando com essa transição. E o argumento de vocês é muito forte. E aí, Júlia, eu endereço essa questão sobretudo para você. O argumento é, os países que estão se destacando nessa nova economia são países que entenderam essa mudança de pensamento e que estão incluindo as questões ambientais e metas ambientais no centro do seu planejamento estratégico. Esses 3 países estão lidando com isso de maneiras diferentes. Jorge mencionou sobre a questão do federalismo norte-americano, que faz com que não necessariamente o governo nacional incorpore isso como uma prioridade, mas os estados subnacionais o façam. Você pode contar um pouco para a gente do que você viu no mergulho sobre essas semelhanças e diferenças com que Alemanha, China e Estados Unidos têm lidado com essa mudança de pensamento? Na minha visão, os 3 casos tem um fator que une os 3. E para mim isso é a revolução vem de baixo. O que isso realmente quer dizer é que realmente começou no grassroots, com uma pequena comunidade, resolvendo por vários motivos, em alguns casos como Burlington,
O motivo foi que aquela mini cidade já tinha um comprometimento com uma agenda sustentável, queria aumentar, queria melhorar, eles queriam ser líderes nesse sentido, que é muito diferente do que, por exemplo, o caso de Feldheim na Alemanha, que era uma oportunidade, mas muito também por falta de opção. Quando a gente compara Feldheim, no caso, a Alemanha Oriental, mesmo a Alemanha Oriental, desemprego de 30% no estado e poucas opções de emprego, né, e de renda. Então, quando a gente olha Burlington e Feldheim, obviamente são tipos de renda bem diferentes que deu início a essa mudança, mas nos dois casos começou porque uma comunidade de moradores resolveu mudar de rumo, né? Na China, eu ainda acredito que é o mesmo exemplo, a revolução vem de baixo. Obviamente, quando a gente olha para a China e os casos que a gente está mais acostumado de ver, saiu na Folha também, na ONU, os planos da China, mas isso é muito uma consequência do que o partido conseguiu enxergar que estava surgindo como demanda de baixo. Então, na China, a gente traz o caso de Huashui, que eram os moradores, no caso, uma associação de aposentados, que resolveram que a poluição estava prejudicando a saúde das pessoas, mas também capacidade de plantar, de ter uma fazenda, e protestaram. Foi uma manifestação que alguém filmou e ficou muito famosa na internet, e o governo chinês percebeu, então reagiu. Mas o que deu início para essas três instâncias é justamente isso. A revolução vem de baixo. Agora, depois o que os governos começaram a fazer, tem grande diferença, né? Na Alemanha a gente tinha um programa de subsídios muito forte. Nos Estados Unidos, como o Caldeira falou, estava meio quebrado entre os estados, opções diferentes. E na China acabou sendo um movimento tão forte que hoje na Constituição está escrito o objetivo de uma civilização ecológica. Isso é uma coisa que nem nos Estados Unidos nem na Alemanha tem, por exemplo. Então, mostra um pouco o grau de magnitude, diferença que os estados depois adotaram essas métricas, mas tudo começou de baixo. E, Luana, aproveitando esse gancho da Júlia, de que essa transição energética tem um componente muito local, muito territorial e também muito individual, vocês exploram isso, né? O tamanho da estrutura necessária para a produção de energia hoje é muito menor. Como disse o Jorge, você não precisa esperar grandes empreendimentos para isso. Eu entendi que coube a você, na imersão no Pantanal, essa entrevista, esse campo com mais de 40 pessoas. Teve alguma história que te marcou muito sobre o Pantanal, ou sobre esse modelo de desenvolvimento atual, predatório, porque a gente tem um modelo que infelizmente é extrativista e predatório por concepção, né? Teve algo que te marcou muito nessa imersão do campo? Predatório? No sentido... Algo que tenha te marcado. Pode ser por conta do modelo extrativista atual ou de uma nova visão de mundo que esteja em linha com o que o livro traz. Eu entrevistei muitos profissionais de entidades ou ativistas de lá que têm essa visão, assim, como que é necessário você produzir de uma maneira integrada com a natureza, mesmo que não necessariamente hoje a gente escuta, mesmo de fazendeiros lá, essa intenção, né, de trabalhar com a questão do fazer compensação de carbono, né, mas mesmo para além dessa tecnologia ou de todas essas discussões atuais, tem uma visão da produção que já está enraizada em quem está lá, que é necessário você produzir de acordo com o fluxo, entendendo que, por exemplo, o que está hoje seco pode estar alagado. Então, eu preciso ter uma boa convivência com o meu vizinho. Então, entender que, de repente, o gado pantaneiro, que era visto como um gado menos nobre, que hoje ele está sendo trabalhado e, enfim, a sua carne, a sua história, né, com a relação com
o bioma, enfim, traz toda uma narrativa que está sendo trabalhado por instituições que trabalham gado orgânico. Então, é um território. Eu falei com um proprietário pequeno, rural, que ele faz cerca com uma comunidade guarani e que, enfim, tem uma boa relação, que eles trocam, para além da cultura, trocam, tipo, a produção, entendeu? Então, o que mais me marcou, porque para além da minha agenda política, que eu já lia, que eu tinha toda uma relação assim mais crítica com a produção, na verdade foi no sentido oposto, assim, de ver que os diferentes interesses conseguem ser mediados e precisam ser mediados, porque é um bioma complexo. E um dos dados também que me marcaram muito nessa jornada, assim, foi ver que a ocupação, né, de povos lá no Pantanal data de 5.500 anos. No ano passado, a Universidade Federal, um professor, o Peixoto, ele abriu enfim, eles inauguraram um museu de arqueologia lá, que você vê a ocupação de Guaicurus e de Guatós naquela região de mais de 5.500 anos. Aí você vê que o gado está presente lá há 200 anos, que é uma prática que está presente. Então, o mais rico, e talvez eu falando assim, parece que eu estou só evocando as coisas positivas, mas para mim foi ver essa relação, sabe, de nova geração, pensando ali a agricultura 4.0 com satélites, junto de comunidades centenárias ribeirinhas, pensando a conservação enquanto norte, se não pelo lado humano e biológico, pelo lado financeiro, que eu acho que é um pouco do que a gente traz nesse livro, assim, a gente está falando de um tempo que é uma mudança de paradigma econômico, que ele vem ali da ação individual e que passa pelas medidas e metas ambientais de governos e tomadas de decisões amplas, mas que, na verdade, ela é essa construção coletiva, que a gente precisa evocar o passado, ficar de olho no futuro e conversar, e trabalhar em cooperação, né? E aí o Covid vem para mostrar isso, né? Tipo, não existe um futuro sem cooperação, sem entender que a gente faz parte da natureza, que a gente é a natureza, e que queimar, ou que não enxergar, e que não contemplar no seu debate é perder dinheiro, é perder futuro no final. Agora, Jorge, sobre esse ponto específico, né, de que o futuro é um futuro cooperativo, a sensação que ficou para mim com a leitura do livro é que ele é um livro otimista. Ele é um livro que, inclusive, ao fazer um mergulho no passado, diz muito sobre os nossos aspectos culturais. Um fator que me chamou a atenção é: a nossa matriz energética é limpa pelas dificuldades que você apontou na resposta anterior. Né? Não tínhamos petróleo por um bom tempo, não tínhamos carvão mineral, o que nos obrigou a nos virarmos com o que tínhamos. É impossível não olhar para o fato de que, apesar de ser um livro, na minha visão, otimista, ele chega num momento de muita instabilidade no mundo. Né? É a primeira vez em muitos séculos da economia global que a gente tem uma derrubada da economia por conta de um fator ligado a questões naturais e ambientais, e eu estou falando especificamente da pandemia do coronavírus. E o livro chega também num momento em que essa zoonose ela é fruto do desequilíbrio entre homem e natureza que vocês exploram de maneira tão inspiradora. Ele chega também num momento em que me parece que recrudesce aqui lá fora uma visão de mundo que não leva em conta a cooperação entre os países, que se recusa a achar ou acreditar ou agir como o fato de que a gente precisa de união e cooperação para dar solução a problemas globais, e de que os estados nacionais sozinhos não vão dar conta de resolver alguns problemas, como por exemplo, a mudança do clima, que é um assunto tão urgente para a gente na RAPS. E ele chega num momento em que também a gente tem visto, por parte de parcela significativa dos nossos representantes no Brasil e no mundo,
uma visão que nega a ciência, nega os dados, nega as evidências. Como é que é compatibilizar essa visão tão inspiradora e tão realista ao mesmo tempo? Porque vocês três disseram, nós temos as condições de fazer a transição, porque as nossas condições naturais nos dão essa possibilidade. Como é que é compatibilizar essa visão externa e esse momento do mundo com um livro que traz tanto otimismo e tanta inspiração para líderes políticos e interessados no assunto em geral? Em uma palavra só, transformação. Esse livro tem novos conceitos porque mostra como os novos conceitos mostram o quanto de transformação está acontecendo. Não é que vai acontecer. Nós estamos num mundo em radical passagem da economia fóssil para a economia de carbono neutro. Velocíssima. Crescimento veloz interno, que não tem a ver com a força dos governos só, e como bem disse a Júlia, vem de baixo. As possibilidades são gigantescas e estão acontecendo, estão se realizando. O que aconteceu economicamente na recessão da Covid? Uma queda violentíssima no consumo de carvão, está acelerando a passagem da economia, da antiga economia carbono-intensiva e depredadora da natureza para a economia que depende da natureza, está acelerando. Basicamente em queda de carvão, queda de petróleo, a queda de carvão está estimada em 8% esse ano. Muitos países estão fechando usinas de carvão, até novas, e a Inglaterra, por exemplo, abandonando, porque não precisa, porque já tem energia renovável suficiente no patamar de consumo que baixou com a recessão, e estão indo em frente. A União Europeia, não é só a Alemanha, acelerou a transformação, a China está acelerando a transformação. Então, o que acontece na real é que esse é o lado otimista, esse é o lado que sustenta, não é, a sustentação disso não é só na base de ideais, é transformações econômicas quantitativas que estão acontecendo em velocidade muito alta. Os agentes políticos que não percebem isso, especialmente no Brasil. O Brasil tem um problema de percepção grave, porque embora a gente tenha uma matriz limpa, nós temos uma percepção muito baixa dessa mudança. E essa mudança está vindo independente do que líderes políticos querem ou não querem. Então o Trump é negativista. Trump se nega a usar as instituições americanas para acelerar a transformação. A transformação acontece assim mesmo contra a vontade do governo central. Tem um dado, só para adicionar um dado para esse ponto, que eu acho muito engraçado, que foi uma analista de investimentos de energia comentando numa revista um tempo atrás. Ele falou: o Trump, na verdade, vai virar o presidente das energias renováveis, porque está crescendo tanto durante essa época que ele está como presidente, que talvez isso vai ser o legado. E essa é um pouco a loucura do momento que a gente vive, né? Ele é negacionista, ao mesmo tempo estão rolando essas mudanças. Desculpa. Então, não, mas enfim, é exatamente isso. Então, o ponto central, Mônica, para essa questão que você levantou, é o seguinte, é que os agentes políticos podem eventualmente pensar na contramão, mas o processo está ganhando uma velocidade espantosa, elevada. Quer dizer, esse ano, o nível de emissão vai voltar a 2012, muito por conta da recessão, mas pela primeira vez na história da humanidade, as energias renováveis vão suplantar o carvão como produtora de energia elétrica. O problema aqui não é fazer passagem para energia limpa, é saber que energia limpa é o futuro e que nós temos que dirigir politicamente toda a economia a partir desse critério. O Brasil é um excelente negócio. O Brasil é o país onde vem o dinheiro do planeta na hora que a gente estiver apto a recebê-lo.
Então, vem o dinheiro do planeta, é o seguinte, existem 30 ou 40 trilhões de dólares de dinheiro ESG para ser aplicado no planeta. Isso é 20 vezes o PIB do Brasil. Se o Brasil receber 0,06% disso, é 20% do PIB. Então, nós não estamos olhando para isso. Quando você é negacionista, e o governo federal hoje é negacionista, você está se negando a enxergar aonde está o dinheiro, as oportunidades e a mudança. Né? Ok, isso é um desastre nacional, porque como a velocidade é alta dessa mudança, que poderia nos favorecer, cada ano que passa nós perdemos muito. Então, a RAPS será um elemento fundamental para disseminar essa ideia. Quer dizer, e a ideia não é mais a antiga oposição entre desenvolvimento e conservação. Conservação é desenvolvimento. Tem um capítulo do livro que diz: queimar a floresta é queimar dinheiro. Então, o que a gente está fazendo hoje no Brasil é queimar a oportunidade de receber bilhões e bilhões de dólares e vem para a preservação. Só no ano de 2019 foram 280 bilhões de dólares que o Brasil poderia se candidatar a receber se tivesse outra política. Se quer jogar dinheiro no lixo, quer queimar dinheiro, pode. Né? Agora, não é um bom negócio. Queimar floresta é queimar dinheiro, péssimo negócio. Eu acho Essa mudança tem que ser, que eu acho que é a base do que precisa passar como mensagem. Diga. Sim, não, só voltando para a pergunta da Mônica, eu acho que no nível do indivíduo que recebe esse livro, pelo menos eu enxergo dessa forma, é um convite de sonhar de novo, porque não importa se você é da esquerda ou da direita, a gente não tem mais visão do futuro, ponto. E Covid, né, exagerou isso mais ainda, porque a gente não sabe quando vai ser o fim dessa quarentena. Mas eu acho que o livro tenta trazer esse convite para falar, não, a gente pode pensar em coisas positivas e um caminho e um sonho. Então, pelo menos para mim, escrevendo também durante esse processo todo, foi muito isso. E, obviamente, tem todos os dados do mundo e tem todas as coisas que estão acontecendo no mundo, isso é maravilhoso, mas eu acho que é muito mais esse convite para sonhar com algum futuro de novo. E Luana, sobre esse convite para sonhar, né? É um livro super inspirador e vocês, acho que 2 ou 3 disseram que a gente pode esperar coisas novas para frente, né? Me parece que tem muito material coletado e parece que tem um projeto conjunto aí de que vocês continuem nessa parceria super bem sucedida. O que a gente pode esperar dessa parceria dos 3? A gente tem uma perspectiva aí de continuar, a gente está pesquisando, a gente está apurando, trazendo essas histórias que não são mais do que inspiradoras, elas são um termômetro do tempo, um termômetro da possibilidade de fazer mostrando que não é apenas uma novidade, é uma coisa que existe, que já no passado estava ali presente, e que há maneiras e meios de conversar com todas essas tendências e o futuro e as possibilidades para transformar, né? Porque, assim, mais do que futuro ou possibilidade, oportunidade, a gente está falando de amanhã. E, assim, o amanhã é amanhã mesmo, né? Então, transformar é o amanhã. E aí, para dizer assim, essa junção aí de cabeças diferentes, com backgrounds diferentes, com vontades agora alinhadas para um futuro próximo, né, florido, possível, que contempla a natureza. Então, tipo, a nossa vontade é continuar produzindo, a gente está produzindo, é continuar fazendo do meio ambiente uma pauta nossa, né, de quase sobrevivência. Desculpa. É isso, desculpa, eu falo e vou lá. Não, mas eu acho que, para mim, o segundo livro é muito contar histórias, né? É muito dado no primeiro, isso é maravilhoso, mas contar histórias a partir de uma experiência brasileira no Pantanal, que tem fazendeiro, tem população indígena, tem pessoas tentando fazer conservação de uma forma criativa, tem um pouquinho de tudo lá, né? Então é contar a história. Gente, nós estamos caminhando para o fim e eu não posso terminar esse bate-papo sem 2 perguntas e elas são iguais para vocês 3. A primeira delas é se
Brasil, um paraíso restaurável é uma utopia possível? E 2, que mensagem vocês deixam para tantos prefeitos, vereadores, deputados, senadores que nos assistem agora e que fazem parte da RAPS e tantos outros que estão no exercício de mandatos eletivos e que têm essa missão que Jorge mencionou de facilitar a transição para essa nova economia? Gostaria que cada um de vocês respondesse as duas, por favor. O Brasil é a natureza que mais produz no mundo. Então, essa é uma chance secular para que o Brasil possa agora aproveitar o que era a condição natural como condição da vida social, da organização da sociedade, da democratização e do enriquecimento conjunto da sociedade. Nesse mundo, um índio vivendo na sua aldeia ou uma pessoa vivendo na cidade são a mesma coisa, porque mudam completamente as relações, a conexão entre uma coisa e outra. A conexão energética, a conexão produtiva, a conexão social. Esta chance está presente, é realizável, isso não é utopia. O Brasil foi utopia quando era o paraíso distante, agora é uma possibilidade real. Depende da gente, depende das lideranças políticas, depende sobretudo de que a percepção de que essa oportunidade está a nosso alcance seja real. Se você é negacionista, você simplesmente não percebe que a chance secular de crescimento, de desenvolvimento, de enriquecimento e de mudança da vida brasileira está na nossa cara, está ao nosso alcance e nós podemos fazer. Essa é a mensagem básica desse livro. O que era utopia, o que era um pensamento do distante, do transcendente, hoje é o possível, o realizável, desde que ouçamos a natureza, desde que tudo seja feito tendo a natureza como norma econômica, e não como lixo onde a gente joga o que bem entende e arranca o que bem quer. É isto que precisa mudar. A questão não é econômica, porque economicamente já está dado, já está acontecendo no Brasil. O que precisa ter é percepção. Então, é muito raro que isso aconteça. Isso é uma oportunidade secular para a economia brasileira. Há 300 anos não aparece uma tão boa. Né? E é uma questão de aproveitar. Né? É triste que a gente, esse momento de mudança, que o Brasil teve muito bem, o Brasil brasileiros conceberam os instrumentos dessa nova economia. A reunião do Brasil já foi líder na construção dos novos conceitos econômicos. A Eco 92 foi no Rio de Janeiro. O Brasil sempre teve gente capacitada e lidando com a construção desses conceitos. Agora que esses conceitos estão sendo aplicados e deixando de ser utopia para virar realidade econômica, é muito triste que o Brasil esteja negando o que já fez, inclusive, supondo que a velha economia vai trazer algum futuro. Não vai. O Brasil está numa situação, se mudar o governo nos Estados Unidos, as 3 maiores economias do mundo, União Europeia, China e Estados Unidos, vão estar alinhadas em torno de metas ambientais. Se isso acontecer, o Brasil, que já é semi-marginal, vai ser um pária na economia mundial e com a maior possibilidade de todos os países do mundo de transitar para uma nova economia, que nenhum país tem o que o Brasil tem em termos de matriz e de energia natural disponível para ser aproveitada. Se o Brasil transitar para a condição de pária nessa economia, que é uma possibilidade também, então a questão hoje não é, ao contrário do velho materialismo marxista, dizer que a produção material determina o espírito. Então, a produção material está aí. O espírito brasileiro é que está fora do que está acontecendo no mundo. Então, a minha esperança e a razão de fazer esse livro, e a felicidade de poder ter feito esse livro com gente da nova geração e com gente com um novo tipo de pensamento, é a de esperar que essa possibilidade secular seja percebida. Eu acho que os membros da RAPS vão ter um papel extraordinário em fazer isso. Por quê? Porque a grande dificuldade política que a RAPS
todos os membros da RAPS enfrentam, é a ideia de que a preservação é para a economia, né? Então, esse livro rompe radicalmente com isso. Não, gente, agora a ideia é a seguinte: quanto mais preservação, mais economia. A RAPS, acho que os membros da RAPS podem ser arautos dessa ideia, porque eles estão convivendo com essa situação, né? Então, a minha esperança é que o Brasil não perca uma oportunidade secular de crescimento, de desenvolvimento e transformação radical das relações de poder, no sentido do que a Júlia falou, descentralizado, onde os contatos são de outra natureza, onde as relações sociais vão mudar para melhor, que a gente souber aproveitar. Então, esta é vamos dizer assim, a possibilidade secular brasileira. Isso não é um livro de utopias, isso é um livro de percepção de uma oportunidade que está dada, né? Só que ela só está dada para quem entende o mundo de outro jeito. Se você não entende o mundo de outro jeito, você passa batido na frente do monte de riqueza. Você deixa de lado bilhões de dólares do Fundo Amazônia para beneficiar, para tentar fazer uma economia do século XIV, de depredação pura para não conseguir quase nada, matéria-prima. Quando não é matéria-prima, é um conceito que vai desaparecer, conceito de alquimia. Gente, temos a energia que vem da luz, temos a energia que vem do vento, temos outro mundo para lidar com a natureza. Então, eu acho que vai caber muito ao pessoal da RAPS aqui para frente, aos meus companheiros de RAPS, com quem eu aprendi muito para fazer esse livro, vão depender muito de todos vocês para que a mensagem seja outra. A mensagem é metas ambientais e governar a partir de metas ambientais estritas, normativas, inquebráveis, é que faz um futuro da economia. E vejam o que está acontecendo no resto do mundo, está no livro, vejam o que está acontecendo na União Europeia, liderada pela Alemanha, vejam o que está acontecendo na China, vejam o que está acontecendo nos Estados Unidos. Vejam as possibilidades do Brasil, que estão todas no livro, as possibilidades energéticas. E vamos à luta e vamos mudar. Eu acho que a mensagem que eu gostaria que esses tomadores de decisões, esses políticos, futuros políticos, essas pessoas que estão envolvidas já, né, com foco ali no ambiental, né, os membros da RAPS tenham essa percepção, né, que para além de utopia, para além de um amanhã, de acreditar, é reconhecer o hoje. Então, é ver todas as movimentações que estão acontecendo, tentar procurar os agentes ou as organizações que já estão estabelecidas, que já falam sobre os assuntos, né? Reconhecer reconhecer e contemplar novas... eu acho que a gente está numa crise de confiança nas instituições, mas ao mesmo tempo a gente está numa narrativa interessante de uma possibilidade de nova política, nova narrativa. A gente está vivendo um período muito rico em todas as frentes possíveis, né? Seja na discussão da comunicação, da verdade, da pós-verdade, das demandas e fluxos de comunicação, até essa volta à natureza, né? O volta ao entendimento de que humanidade e terra não são distintos, de que a cosmologia um povo originário está assim como a tendência mais nova do mercado de carbono neutro, dessa narrativa. Então, é um momento que eu acho que é de pensar esse amanhã, reverenciando a terra, esse entendimento, né, para a gente, enfim, trabalhar Estado, iniciativas individuais, tudo numa conjunção para esse amanhã, enfim. Então, é um livro de utopia, só que, na verdade, é esse convite de transformação ativa, bem pragmático e bem sistematizado. Ó, gente, a Terra, é assim que foi visto, a gente não contemplava a natureza como uma instância findável, né? A gente achava que ela era um recurso para sempre. Então,
Vamos olhar, olha só como a natureza é, né? Tipo, em chamas ela é perder dinheiro, ela é perder perspectiva do amanhã, ela é tudo isso. Então, tipo, é fazer essa vista geral, com o coração aberto e entender que essa demanda ambiental, ela é urgente, ela é para todo mundo, ela é para cada um, ela é para tomador de decisão e ela é para gente na micropolítica também, né? Enfim, é isso. Um grande abraço aí. Para mim a questão é bem simples. Primeiro, eu não gosto da palavra utopia, mas eu tenho um negócio com palavras, eu fico irritada facilmente, justamente porque utopia é outra opção, é distopia. Será que é isso mesmo que a gente quer estar falando? Mas eu acho que para mim, e é uma analogia que eu não gosto, porque também volta para conceitos antigos, mas às vezes é a única base que a gente tem. O Brasil hoje está onde talvez a Arábia Saudita estava 50 anos atrás, quando eles descobriram o petróleo. De novo, não gosto dessa analogia porque são conceitos bem diferentes, mas a pergunta é se a gente quer aproveitar disso, dessa descoberta, dessa ciência que a gente tem um potencial enorme, que pode transformar muita coisa, e a gente não só está falando de meio ambiente, a gente está falando de renda básica para as pessoas, menos desigualdade, a gente está falando de tudo. O Brasil assumir esse lugar dá para o país também uma capacidade maior para o país. Então a pergunta é se a gente quer continuar sendo esse país que todo mundo fala eternamente é o país do futuro, potencial, etc., ou se a gente quer fazer alguma coisa. Essa é a pergunta, acho que, do livro. Eu comecei esse bate-papo perguntando como é que vocês tinham chegado nesse projeto. E eu vou terminar esse papo falando como é que eu deixo esse livro. Para mim, ele é um convite para tomadores de decisão, gestores e legisladores de todo o Brasil, para que eles saiam do seu cotidiano executivo e exaustivo, porque eu tenho o privilégio de conviver com boa parte dessas pessoas no dia a dia e sei o quanto a vida pública consome. Ela é justamente o convite para que a gente consiga pensar e implementar um outro modelo de desenvolvimento que faça desde já, a compatibilização de homem e natureza. Eu queria agradecer a vocês que participaram do bate-papo comigo, que acompanharam a discussão, Jorge Caldeira, Luana Chabib e Júlia Secula. Queria cumprimentar vocês pela obra que vocês estão colocando à disposição da sociedade brasileira agora e queria convidar todo mundo que nos assiste a comprar o livro, seja na versão impressa ou digital, porque também está disponível para Kindle, e também queria convidá-los a ler a resenha nas versões impressa e digital que eu fiz sobre o livro e que sai na edição da Problemas Brasileiros de outubro. O meu mais sincero obrigado, espero que vocês tenham se sentido inspirados e inspiradas a ler o livro. Muito obrigada.